Uma mulher moribunda está sentada à entrada de uma caverna escura. Restam-lhe menos de 2 dias de vida e ela conta ao filho exatamente o que aconteceu dentro do Jardim do Éden. Detalhes que contradizem diretamente tudo o que foi ensinado ao mundo ocidental. O ouro nos leitos dos rios, a luz viva, a fragrância de uma árvore que não deveria existir. Este testemunho permaneceu selado dentro de um pergaminho etíope proibido, chamado O Conflito de Adão e Eva com Satanás, por mais de 1000 anos. E somente agora, monges nas remotas terras altas da Etiópia estão permitindo que uma tradução completa chegue ao mundo exterior, do que ela se lembrava sobre o Éden. A primeira coisa que ela contou a Seth foi sobre a luz, não a luz do sol, algo completamente diferente. Ela disse que a luz dentro do jardim não vinha de uma única fonte. Vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. O próprio ar brilhava, o chão a refletia, as folhas a continham. O Dr. August Dillman, linguista alemão da Universidade de Gizon, que traduziu este texto do original em 1853, observou em seu comentário que a descrição da luz do Éden neste pergaminho não tem paralelo em nenhum outro texto antigo. Ele a considerou uma das passagens mais impressionantes que já havia encontrado na literatura etíope. E isso foi apenas o começo do que ela revelou. Ela descreveu o ouro que revestia o leito do rio Pishon, um dos 4 rios do paraíso, não um ouro como o de uma moeda ou uma pulseira. Um ouro que pulsava sob a superfície da água, como uma veia viva percorrendo o corpo da terra. Ela contou a Seth que a água daquele rio era tão cristalina que se podia ver cada grão brilhando no fundo, mesmo onde a correnteza era forte e profunda. Falou dos animais no jardim, de como se moviam sem medo, de como vinham até ela e Adão de livre e espontânea vontade, de como a serpente, antes de sua corrupção, fora a mais bela de todas as criaturas. E então ela falou sobre a árvore da vida. Aqui está o ponto crucial. Ela não descreveu a árvore da maneira que qualquer um de nós esperaria. Ela disse que a fragrância da árvore da vida era como o próprio hálito do Criador. Não um cheiro que se detectava com o nariz, mas uma presença que entrava nos pulmões e mudava a forma como todo o corpo se sentia. Ela preenchia a pessoa com uma calma tão profunda que o conceito de medo simplesmente não existia enquanto ela estivesse perto, e ela ainda conseguia senti-lo. Depois de centenas de anos no exílio, depois de séculos dormindo em pisos de pedra e comendo o que quer que a terra amaldiçoada oferecesse, aquele aroma ainda estava gravado em sua memória. Tão nítido e real quanto no dia em que foi banida, ela disse a Seth para não olhar para os espinhos no chão e pensar que era assim que o mundo deveria funcionar. Os espinhos não eram o propósito, eram o castigo. A terra original era algo completamente diferente, algo que sua geração nunca tinha visto e não conseguia imaginar. Ela estava apavorada com a ideia de que, se morresse sem transmitir essa memória, seus netos cresceriam acomodados em um mundo imperfeito. Eles confundiriam os espinhos com o jardim. Aceitariam o exílio como lar. E isso era algo que ela não podia permitir. É aqui que a situação fica desconfortável para quem quer tratá-la como uma mera nota de rodapé. Ela era a guardiã da memória de toda a raça humana. Enquanto Adam se ocupava com o trabalho, o direito e a sobrevivência, era ela quem mantinha vivo o projeto do paraíso. Ela carregou isso como uma chama em um mundo que se escondia. E passou suas últimas horas garantindo que essa chama passasse para Seth antes de se extinguir. Os monges etíopes a honram exatamente por esse motivo. Eles não a chamam de a mulher que cometeu um erro. Eles a chamam de a primeira mestra dos segredos, a pessoa que se lembrou do caminho de volta para casa, caso você esteja descobrindo esse lado oculto das escrituras pela primeira vez. Inscreva-se agora mesmo. Estamos revelando textos proibidos que a história tradicional ocultou por séculos. E esta história está apenas começando. A viúva do mundo. Agora, deixe-me explicar a cronologia, pois a estrutura em si guarda um segredo que a maioria das pessoas desconhece completamente. De acordo com os pergaminhos, Adão morreu numa sexta-feira, o mesmo dia da semana em que foi criado. Há uma simetria deliberada nesse detalhe, inserida propositalmente pelos antigos escritores.
Mas a mulher não morreu com ele. Ela sobreviveu a ele por exatamente 6 dias. E veja só, esses 6 dias não foram aleatórios. Eles foram um reflexo dos 6 dias da criação. Assim como o Criador passou 6 dias construindo os rios, os animais, as montanhas e as estrelas, ela passou 6 dias se desvinculando da terra. Um fio de cada vez, uma memória de cada vez. Dia após dia, ela se desapegava do mundo que conhecera por quase 1000 anos. Durante quase uma semana inteira, ela foi a única pessoa viva no planeta que se lembrava da sensação de caminhar pelo jardim. Ela foi a última testemunha, a viúva do mundo inteiro. Cada pessoa viva devia sua existência a ela, e nenhuma delas podia compartilhar o peso do que ela sabia. Os pergaminhos dizem que ela se sentou na entrada da caverna dos tesouros, o oco escuro na encosta da montanha onde Adão acabara de ser sepultado, e se recusou a comer ou beber qualquer coisa. Seu corpo estava definhando, mas sua mente estava mais lúcida do que em décadas. Seus olhos permaneciam fixos no horizonte, buscando algum vestígio da luz que havia perdido, buscando o brilho do Éden além das colinas. Solomon Caesar Mellon, o linguista formado em Oxford, que produziu a primeira tradução inglesa deste texto em 1882, escreveu em suas anotações que esta passagem o impressionou como uma das sequências mais devastadoras emocionalmente em toda a literatura pseudopígrala antiga. Ele disse que a imagem da primeira mulher sentada sozinha na entrada de uma caverna, faminta por escolha própria, a única humana viva que se lembrava do paraíso, o assombrou muito depois de terminar a tradução. Ela não estava simplesmente de luto. De acordo com o texto, ela funcionava como uma ponte entre 2 mundos. O mundo físico atrás dela, repleto de seus filhos e netos, e o mundo invisível à sua frente, para onde Adam acabara de ir. Ela era o único ser humano capaz de perceber ambos os lados. Seus descendentes se reuniram ao seu redor, mas não conseguiam ver o que ela via. Não conseguiam ouvir o que ela ouvia. E essa lacuna entre a experiência dela e a deles é o que torna sua próxima revelação tão impressionante. A carruagem no céu. No 4º dia após o sepultamento de Adão, ela parou de falar. No meio de uma frase, silenciou. Seus olhos estavam abertos, mas ela não via ninguém ao seu redor. Sete a chamou pelo nome. Seus outros filhos a sacudiram gentilmente. Nada. Ela havia entrado em um estado que os pergaminhos descrevem como algo além do sono e além da vigília. Seu corpo estava presente na caverna, mas sua consciência havia ido para outro lugar completamente diferente. E então aconteceu. O céu se abriu diretamente acima da caverna. Não uma rachadura, não uma separação gradual. O texto descreve como um rasgo violento e repentino, como um tecido sendo puxado por uma força poderosa demais para resistir. E ela não viu escuridão além disso. Ela não viu uma sepultura vazia esperando para engoli-la. Ela viu uma enorme carruagem de luz ofuscante descendo dos céus, puxada por 4 águias gigantescas, cujas asas eram tão vastas e luminosas que bloqueavam o céu por quilômetros em todas as direções. A luz que emanava daquelas asas não era fogo, não era luz solar. Era a mesma luz que ela se lembrava do jardim. Aquele brilho quente e vivo que parecia respirar e pulsar com propósito, e cavalgando naquela carruagem. Rodeada por fileiras de seres celestiais em formação precisa, ela viu a alma de Adão. Ele estava sendo escoltado para o alto pelos arcanjos Miguel e Gabriel. Mas eis a questão. Ela estava testemunhando a primeira alma da história da humanidade sendo levada para a vida após a morte. Nenhuma pessoa viva jamais presenciou algo assim. E o que ela viu em seguida quebrou a corrente de culpa secular que carregava. Ela viu um lugar que o texto chama de Lago de Acarucian. Nessa visão, os anjos lavaram a alma de Adão em água cristalina até que suas vestes de luz, as mesmas que lhe foram arrancadas no momento em que foram expulsos do Éden, fossem completamente restauradas. Seu brilho retornou. Sua glória original voltou. Ele estava limpo. Sir Ian Wallace Budge, curador de antiguidades egípcias e assírias no Museu Britânico, que passou décadas traduzindo manuscritos siríacos e etíopes,
incluindo o texto relacionado da Caverna dos Tesouros, observou que o motivo da lavagem celestial e da restauração de vestes luminosas aparece em várias tradições antigas do Oriente Próximo, mas em nenhum lugar com a intensidade emocional encontrada na Etiópia. Ele descreveu a passagem como carregando um peso de redenção que transcendia suas origens textuais. Aquela visão destruiu algo dentro dela. A vergonha, a culpa, a crença de que ela havia arruinado tudo para sempre. Ela viu Adão sendo perdoado e compreendeu naquele momento que a morte não era um castigo, era um retorno. O exílio não era permanente, e essa compreensão transformou suas últimas horas. Ela não era mais uma mulher condenada contando os segundos. Ela era uma rainha se preparando para voltar para casa, e o que ela faria a seguir mudaria tudo, porque as visões não pararam na carruagem. Elas se intensificaram em algo muito mais aterrador. A profecia final. Ao amanhecer do quinto dia, uma pesada quietude se abateu sobre a terra. Aquele tipo de silêncio que só surge antes de uma grande mudança. Ela sabia que seu tempo não era mais medido em dias, mas sim em horas. E naquelas horas finais, ela fez algo que estabeleceria um modelo para todas as grandes assembleias, todos os conselhos de anciãos, todas as convocações reais em toda a história da civilização humana. Ela convocou uma enorme multidão, todos os seus descendentes vivos, todos os ramos da família que ela gerara. Eles vieram dos picos das montanhas e das sombras dos vales, caminhando quilômetros por terrenos acidentados para vislumbrar pela última vez a primeira mãe. Milhares de almas, toda a família humana naquele momento da história. Eles permaneceram diante dela em um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar do céu. E quando ela se levantou para falar, não parecia abatida. Ela parecia um monumento. Não tinha ouro para distribuir, nem terras para escriturar. A terra ainda era selvagem e sem dono. Em vez disso, ela lhes deu palavras, uma profecia que reverberaria pelos corredores escuros do futuro por milhares de anos. Ela lhes disse que chegaria o dia em que toda a superfície da terra seria lavada pela água. Um grande dilúvio que purificaria o mundo da corrupção que já havia começado a se espalhar pelas primeiras gerações. Mas sua visão não parou por aí. Ela lhes disse que outro acerto de contas viria muito mais adiante na linha do tempo do que qualquer um deles poderia imaginar. Desta vez, não seria água, mas fogo. O mundo seria testado pelas chamas. Essa foi uma revelação aterradora para um povo que havia aprendido a controlar o fogo recentemente. Eles conheciam o fogo como uma ferramenta para aquecimento e para cozinhar. Ela estava lhes dizendo que um dia ele consumiria o planeta. Mas eis a questão. Ela uniu o aviso a uma promessa que ancorou seus corações. Ela jurou que a semente humana dentro de seu corpo sobreviveria tanto ao afogamento quanto à queima. Sua linhagem resistiria a todas as catástrofes que o mundo pudesse lançar contra ela. Nenhuma inundação a apagaria. Nenhum fogo a consumiria. E ela falou de um descendente específico, nascido de sua própria carne, que realizaria o que nenhum outro ser humano na história do mundo jamais poderia fazer. Ele retornaria pelos portões trancados do jardim e traria toda a humanidade consigo, cada alma. Pense nisso. Esta foi a primeira promessa registrada de um Salvador feita a um mundo em sofrimento. E não veio de um rei sentado em um trono, não veio de um sacerdote em um templo. Veio de uma mulher moribunda à beira de uma caverna, oferecendo uma tábua de salvação a uma tribo que chorava aos pés de sua origem. Ela descrevia eventos milhares de anos antes de acontecerem, parada no limiar da morte, testemunhando o próprio fim dos tempos, enquanto seus pulmões ainda inspiravam o ar rarefeito e frio do mundo antigo. A parte mais impressionante, e a parte que a história apagou de seus registros oficiais, é que ela proferiu essa profecia com a autoridade de alguém que não estava apenas conjecturando. Ela estava relatando o que lhe fora mostrado, o casamento da sepultura. A transição do quinto para o sexto dia foi o momento em que o mundo físico começou a reagir. Quando ela finalmente parou de respirar no sexto dia, o chão sob seus pés não ficou simplesmente em silêncio. Começou a vibrar. Não o tremor violento de um terremoto, mas uma pulsação profunda e rítmica como uma batida de coração.
Os pergaminhos dizem que a terra estava expressando reconhecimento, acolhendo de volta a carne e os ossos que haviam sido moldados a partir de seu próprio pó no início da história. Seus filhos trataram seu corpo com uma reverência que estabeleceu os primeiros ritos funerários da história da humanidade. Envolveram-na num fino tecido branco que captava a luz tênue da caverna. Aplicaram especiarias aromáticas colhidas nas florestas sagradas, um gesto que visava preservar a dignidade da primeira rainha. Cada gesto era deliberado. Cada movimento carregava o peso de um ritual jamais realizado antes e destinado a ser repetido por todas as gerações futuras. Levaram-na para a Caverna dos Tesouros. Aquele cofre sagrado e escuro, escavado na encosta da montanha, onde as relíquias e oferendas da primeira família haviam sido guardadas por gerações. O ouro, o incenso, o mirra que Deus dera a Adão como símbolo de uma promessa futura. Tudo repousava intocado e à espera dentro daquela caverna. E quando chegou a hora de depositar seu corpo, não a relegaram a um canto isolado ou a uma reentrância distante. Colocaram-na diretamente à direita de Adão, que a precedera na sepultura 6 dias antes. Os escritos antigos chamam isso de casamento da sepultura. Era a reconciliação final. 2 pessoas que outrora foram formadas a partir de um único corpo, separadas na aurora da criação, expulsas do paraíso juntas, sobrevivendo juntas a quase 1000 anos de exílio. E agora reunidas pela última vez no abraço silencioso da terra. Lado a lado na escuridão, exatamente como eram antes do início do mundo. A primeira história de amor da humanidade, terminando em uma caverna na encosta de uma montanha. Acredite ou não, fica ainda mais estranho. No momento em que a depositaram ao lado de Adão, algo aconteceu que ninguém conseguia explicar. O ouro e as especiarias que ali permaneciam adormecidos por gerações começaram subitamente a exalar uma fragrância tão poderosa e incrivelmente doce que podia ser detectada a quilômetros de distância, além da montanha. Pessoas que estavam longe da entrada relataram ter sentido um cheiro para o qual não tinham palavras, um aroma que não pertencia a nenhuma planta ou flor que já tivessem visto. Era como se o aroma do jardim perdido tivesse permanecido aprisionado dentro daquelas oferendas o tempo todo, selado e adormecido, aguardando aquele exato momento, e finalmente fosse libertado para o mundo porque as 2 metades da humanidade estavam reunidas. Aquele aroma sobrenatural persistiu por eras, um sinal físico tangível de que a promessa do Criador ainda estava ativa, ainda respirava, mesmo na quietude de um túmulo. Por que você nunca ouviu essa história? Então, por que quase ninguém vivo hoje sabe nada disso? A resposta é simples e incômoda. As pessoas que compilaram os livros da antiguidade, geralmente aceitos, tinham uma agenda específica. Elas se sentiam desconfortáveis com a imagem da primeira mulher como uma profetisa poderosa e líder visionária. Queriam uma história com uma lição moral, um símbolo de fraqueza, a origem do erro humano e nada mais. Então, elas a despojaram de sua morte, suas visões, suas profecias e suas últimas palavras de esperança, e a transformaram em uma personagem que existia apenas para cometer um erro. Mas os monges dos mosteiros nas altas montanhas da Etiópia se recusaram a cooperar. Eles entendiam que a história da raça humana está incompleta sem o testemunho da mãe. Guardavam esses pergaminhos com suas vidas porque acreditavam que a esperança do mundo foi expressa pela primeira vez por meio de seus lábios. Por 6 dias, ela fora a viúva do mundo, uma figura solitária de luto que demonstrou a cada geração futura como suportar os períodos mais longos e brutais da história sem perder a esperança. Ela morreu com os olhos fixos no céu, sonhando com o jardim por onde outrora caminhara e com o descendente que um dia conduziria seus filhos de volta por seus portões. Ela não morreu como um fracasso. Ela morreu como a primeira profetisa, a primeira mestra, a guardiã de uma memória tão poderosa que toda uma instituição religiosa passou séculos tentando apagá-la. Se uma história tão fundamental pôde ser enterrada por mais de 1000 anos, o que mais estará escondido naquelas cavernas nas montanhas?
Que outras verdades estão seladas dentro de jarros de barro ou ocultas atrás das paredes de pedra de capelas esquecidas espalhadas pelas terras altas da Etiópia? A história completa do início ainda não foi contada, e a Bíblia Etíope pode ser a única chave capaz de desvendá-la por completo. Você gostaria de viver 900 anos se isso significasse ver o mundo mudar da maneira como ela mudou? Deixe sua resposta nos comentários. Inscreva-se e ative as notificações, porque em breve vamos nos aprofundar nos livros proibidos da Etiópia. E o que esses pergaminhos revelam sobre o que aconteceu após o dilúvio vai mudar tudo o que você pensava saber.